Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta para mais um episódio fantástico do podcast Entendes o que estás lendo? Atos capítulo 18, parte 2, episódio de número 848, 10ª temporada. Bom demais saber que Deus continua nos ajudando em nossas dificuldades. O complemento à certeza humana encontrada na fidelidade divina seria um tema legal para a gente refletir hoje. Capítulo 18, versículo 9 ao 11. Leia lá. No episódio anterior nós falamos um pouquinho sobre Paulo em Corinto, as dificuldades que ele encontrou lá, como que foi aquela viagem, aquela cidade, como ele permaneceu ali pregando o evangelho. Falamos um pouquinho das estratégias de implantação de igreja diferentes da que ele usou em Atenas. E foi muito joia. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho nesse contexto. Muita teologia bíblica gratuita para você, disponível aí em todos os distribuidores de áudio e podcasts na internet, tá bom? Escute, compartilhe e é isso, vamos lá. A gente deve supor que o olho onisciente viu alguns sinais de fracasso em Paulo. Ou então que a grandeza da obra e a severidade das provações que o aguardavam foram julgadas pela compaixão divina como um pedido de ajuda especial. Entenda, observe, portanto, quão verdadeiro é que a melhor e mais forte devoção humana está sujeita a alguma incerteza. Não se faz aqui nenhuma referência à inconstância, que não se deve a nenhuma devoção real, nem jamais brotou das profundezas das raízes. Nós devemos notar que a mais longa perseverança humana pode se romper. O mais forte coração humano pode ter seus momentos de fraqueza, durante os quais danos irreparáveis podem ser causados à sua causa e descrédito a si mesmo. E a mais calorosa devoção, ela pode, em certas circunstâncias, esfriar. O cansaço excessivo da carne pode superar em alguma hora inesperada a mais verdadeira devoção humana, se ela for deixada apenas um momento para si mesma. Um estado de espírito e de fé extremamente confuso, ele pode abalar uma devoção humana determinada. A vicissitude do mundo, a conduta divina de sua história e, não menos importante, a conduta divina das grandes forças do cristianismo, quando parecem hesitar por um momento ou ser ridicularizadas por seus próprios amigos professos, muitas vezes confundem todo pensador mais profundo, todo observador mais atento. A extrema agudeza da própria decepção-morte, peculiar da alma, quando a beleza, a persuasão e o mérito incontestável de Cristo não contam, apesar de tudo, para todas as aparências presentes, como nada diante da força bruta dos poderes do mal. Isso ameaça a paciência da devoção humana. O socorro infável da interposição divina, como ocorreu com Paulo. Essa interposição, ela se baseia em 3 pensamentos de misericórdia. São eles, primeiro, a observação divina de todos e cada um, do coração, da necessidade mais secretos de cada um. Segundo, a compaixão divina. Este é um dos grandes fatos definitivos de um Salvador ressurreto, ascendido, glorificado, que já esteve conosco e que ainda compartilha tão alto quanto ele a nossa natureza.
Atos capítulo 18, 9 e 10 diz que certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale, não fique calado, porque eu estou com você, ninguém lhe causará ou ousará lhe fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. A promessa feita a Paulo nesta visão reúne em torno do centro que já havia atraído então eras, gerações ao seu redor. E quantas mais agora eu estou contigo. E essa promessa central ela é válida para todos os seus significados. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Ela se aplica desde uma declaração de fato como esta imortal promessa da carta cristã. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A promessa direta em meio à nossa incerteza humana e instabilidade de desempenho, ela é clara, exata, firme e certa. Apoiando nossa fé, ela alimenta a esperança e aproxima cada vez mais os laços de amor. A convicção de que, apesar de todas as aparências, há uma grande colheita a ser colhida. O verdadeiro servo, afinal, ama o trabalho e ama o trabalho do seu mestre. E deve lembrar-se de que não é o mestre, nem possui a visão e o conhecimento do mestre. Com que renovado entusiasmo ele não retoma o trabalho com tanta frequência. Quando em meio a todas as coisas que se opõem a si mesmo e ao seu trabalho, ele ouve ou parece ouvir a garantia autoritária do mestre. Tenho muito povo nessa cidade. Embora atualmente eles andem errantes como ovelhas sem pastor. Meus queridos, o ponto principal desta graciosa e reconfortante manifestação de Deus ao seu servo é que ela ocorreu em um momento de muita perplexidade, ansiedade, desânimo. Ela falava do cuidado divino do fervoroso e fiel apóstolo. E lhe dava a tranquila certeza de que por mais que os homens se opusessem e o perturbassem, Deus aceitaria seu serviço e certamente o protegeria de todo mal, até que sua obra naquela cidade estivesse completa. Nós podemos comparar a proverbial certeza que frequentemente traz conforto aos nossos corações. O homem imortal, até que sua obra esteja concluída. Uma das peculiaridades marcantes do trato divino com Paulo foi que nas grandes crises de sua vida, visões especiais lhe foram concedidas. Na época de sua conversão, ele havia visto e ouvido o Senhor, Atos capítulo 9. Quando em Jerusalém ele ouviu a mesma voz e viu a mesma figura, Atos capítulo 22, 17. Quando ele estava no navio, durante a grande tempestade, uma figura angelical lhe apareceu com a mensagem graciosa e tranquilizadora, Atos 27, 23 e 24. Quando chamado a comparecer perante seu juiz, ele parece ter tido uma sensação incomum da proximidade de Cristo, pois ele diz: todavia, o Senhor esteve comigo e me fortaleceu, 2 Timóteo 4:17. E ele dá um relato completo de sua notável elevação ao ver coisas indizíveis em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 7. Mas todos os que são tão sensivelmente tocados a ponto de terem tais períodos de elevação espiritual são singularmente propensos a estados de depressão correspondentes. Aqueles que conseguem assim se elevar também podem afundar, e Paulo apenas relatou experiências reais e dolorosas quando disse: por fora havia lutas, por dentro havia temores. Em Corinto as circunstâncias o perturbavam muito. Algum sucesso acompanhou sua pregação, mas ele parecia fazer mais e piores inimigos do que nunca. Ele separou
os discípulos cristãos da sinagoga na esperança de obter um pouco de tranquilidade e paz. Mas os judeus preconceituosos da sinagoga continuaram suas perseguições, até que o espírito de Paulo estava quase quebrantado, e ele quase decidiu deixar Corinto e buscar outras esferas mais promissoras. E, no entanto, ele sentiu que isso seria fugir de seu trabalho e forçar a providência de Deus, visto que nenhuma orientação para sua remoção de Corinto lhe havia sido dada. Foi justamente nesse período de ansiedade e temor que a mensagem reconfortante lhe chegou. Ilustrações de estado de espírito semelhantes em outros servos de Deus podem ser encontradas em Elias, em Jeremias, em João Batista, enviando de sua prisão a Jesus e perguntando: és tu aquele que havia de vir? Ou nós devemos esperar outro? Tendo esse incidente e as circunstâncias que o cercam bem diante de nós podemos considerar duas coisas: o que o incidente nos diz sobre Paulo e o que o incidente nos diz sobre o Senhor Jesus Cristo. O que o incidente nos diz sobre Paulo é que ele sugere que ele sofria de fragilidade física, um fardo de fraqueza física o oprimia constantemente e afetava seu espírito. E é muito reconfortante ter a certeza de que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Me lembro de Richard Baxter, pastor puritano do século XVII, ou Robert Hall, pregador batista do século XIX. Eles viveram sob constante dor física e ainda assim as suas palavras revelaram uma profunda luz espiritual. Em ambos, a fraqueza do corpo tornou-se instrumento de força divina, uma prova de que Deus muitas vezes manifesta poder, mesmo em meio à fragilidade humana. Paulo era naturalmente de natureza constituída de uma sensibilidade que o fazia sentir tudo com a maior intensidade. Tais naturezas como essa anseiam por amor com intensa paixão. Sentem desprezo e crueldade e aparente fracasso e infidelidade naqueles em quem confiam com uma paixão igualmente intensa. Eles têm alegrias muito mais elevadas do que a maioria dos homens pode conhecer, mas têm tristezas correspondentes mais profundas do que a maioria dos homens pode sondar. Somente a tais naturezas podem chegar às visões espirituais. Eles alcançam a verdade pelo poder da intuição e muitas vezes ao custo de extremo sofrimento e angústia pessoal. Tornam-se os grandes líderes de pensamento, professores da época, mestres. Tais homens ainda estão entre nós. Precisam da mais terna consideração e simpatia. Eles nos recompensarão com pensamentos e visões de Cristo e da verdade, que nunca podem ser conquistadas apenas pelo mero estudo. Somente seu amor e fé podem sondar as profundezas de Deus. E o que o incidente nos diz sobre o Senhor Jesus Cristo? A primeira coisa é a certeza de que ela dá a presença real de Cristo. Ele dá aos seus servos. Ele pode não ser sempre sentida essa presença, mas ela está sempre presente. Ele nunca falha em seu interesse gracioso, eterno, em suas ações e neles. Ele está pronto para fazer manifestações de si mesmo e de sua vontade aos seus servos em exata adaptação às suas necessidades. Ele pode demonstrar sua proximidade, assegurar aos seus servos sua simpatia e ajuda de maneiras únicas. E o objetivo de todas as manifestações de nosso Senhor ao seu povo é a necessidade de manter em suas almas a convicção de que Ele está realmente com eles,
todo conforto, força e segurança para os obreiros cristãos vem com essa convicção. E assim Paulo declara em outro lugar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Que tempos de depressão não são uma experiência incomum para o povo de Deus. Que eles vêm até mesmo no meio de nosso trabalho. Que eles estão sob a graciosa vigilância do Mestre, a quem servimos. Quem, mesmo cheio de fé, nunca sentiu o peso do cansaço e da incerteza no meio da missão? Não é justamente na fraqueza humana que o poder de Cristo se revela com mais clareza? Sim, certamente. Vamos orar para a gente encerrar mais um fantástico episódio desse podcast? Vem comigo, juntinhos, e o que ligarmos na terra será ligado no céu. Ah, Senhor, quando o desânimo e a fraqueza ameaçarem minha fé, me lembra de que Tu estás comigo. Quando o desânimo e a fraqueza ameaçarem o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo esse podcast, lembra ele que o Senhor sempre está com ele, que Tua presença firme sustente meu coração vacilante, e que mesmo em meio às incertezas eu encontre em Ti a fidelidade que nunca falha. Amém, amém e amém. Fica firme. Ele vê tudo, Ele sonda os corações, conhece nossa estrutura, sabe que somos pó, mas a Sua presença está sempre presente. Confie nisso, mesmo que você não esteja sentindo. Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.